do seu rosto e qual a importância disso para o seu envelhecimento e para que a gente possa fazer o planejamento do seu tratamento dermatológico. Isso é uma pergunta que motivou, na verdade, a criação de uma nova técnica de preenchimento que começará a ser divulgada no Brasil agora nesses próximos dias. Essa técnica, desenvolvida pelo dermatologista André Brás, ela leva em consideração basicamente 4 formatos de rosto, né? Então, isso faz todo sentido. Se você começar a olhar para o rosto das pessoas, principalmente para os rostos femininos, você vai observar que eles basicamente se dividem em 4 tipos básicos, que é o rosto angulado, que geralmente é aquele rosto que nós consideramos o padrão de beleza, que tem linhas bem definidas, geralmente com a região do queixo mais fina com relação à base da face. Esse rosto também é o rosto que geralmente vai envelhecer melhor, é um rosto que, como nós temos estruturas ósseas bem definidas, ele suporta mais o processo do envelhecimento. Depois nós vamos ter o rosto oval, que na verdade tem um formato parecido com o angulado, mas regiões como a região aqui do zigomático, essa marca, a região do ângulo da mandíbula e a região do queixo, elas são menos definidas. Então isso seria um objetivo do tratamento dermatológico desses pacientes. Depois nós vamos ter o rosto em coração, que é um rosto que a região alta, que a região do zigomático, ela é bem marcada, então esse rosto é largo, mas ele sofre um afinamento com as marcas menos definidas no terço inferior. Isso é um rosto que geralmente vai envelhecer com um apagamento dessas linhas aqui com relação a queixo, mandíbula, e isso passa a ser um ponto fundamental para quando nós vamos realizar preenchimentos nessa face. E nós temos um rosto que é o rosto redondo, que na verdade é um rosto que tem um diâmetro aqui horizontal largo, o diâmetro vertical dele, de cima para baixo, é curto, então são pacientes que têm, a gente chama de pouco queixo, né? E esses pacientes têm uma característica bem importante, que para eles não é uma notícia muito boa, que no processo de envelhecimento, geralmente essa região aqui, que nós chamamos como a marquinha do bulldog, né, ou jaw do inglês, ela acaba sendo bastante pronunciada, justamente pela falta de sustentação óssea na parte superior do rosto, na parte média, desculpa, e também por conta dessa falta de sustentação óssea no queixo. Esse rosto é um rosto que dá um pouquinho mais de trabalho na hora do tratamento, a gente precisa de algumas sessões de preenchedor para que a gente consiga um resultado bastante satisfatório, mas é um rosto que também consegue ser abordado e envelhecer de uma forma natural e melhor, né? Qual que é a concepção, qual que é a ideia principal disso? A ideia principal é o quê? Identificar o formato desse rosto, entender como que acontece o processo de envelhecimento em cada um desses formatos e propor os tratamentos mais adequados. É utilizar o produto mais adequado no ponto de maior necessidade, de acordo com os objetivos, as necessidades e também com o resultado daquele próprio paciente, para que a gente consiga resultados que sim, são belos, mas são resultados naturais acima de tudo.